Bom dia, estou pronto para sair de casa. Tô saindo 5 minutos atrasada, mas eu consigo compensar com a bicicleta. Oi, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Eduarda Epken, eu sou estudante de medicina aqui na Alemanha, para quem não me conhece, e eu queria mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina como estudante de medicina trabalhando aqui. Eu trabalho como estudante de medicina em um hospital, e aqui eu tô chegando no hospital, eu colocando na garagem de bicicleta a minha bicicleta elétrica, porque aqui a gente tem um lugarzinho onde a gente pode botar a bateria da minha bicicleta. Por isso que eu tô desmontando agora para poder colocar ela e para botar para carregar. Para poder separar o meu horário de trabalho com o meu horário da faculdade, eu geralmente só trabalho à noite durante a semana. E isso significa que eu trabalho das 20 da noite até as 1h da manhã, mais ou menos. E durante o final de semana eu faço meu horário, porque daí eu não tenho faculdade, então eu posso trabalhar, como vocês viram, eu saio de casa às 4h da manhã. E daí o meu horário geralmente começa às 6, e daí eu trabalho até ao meio-dia, até às 14 horas. E às vezes eu trabalho à tarde também no final de semana, e às vezes à noite, sempre varia. Bem, hoje eu tô fazendo o horário da manhã, mas os meus horários favoritos são à noite, porque é rapidinho. Eu tenho a sensação de que é rápido, eu faço meu trabalho e já posso ir embora. Mas eu também gosto de trabalhar à tarde, porque como eu trabalho na cirurgia, geralmente os pacientes já foram quase todos embora, então não tem muita coisa para fazer e às vezes eu tenho tempo até de estudar durante o meu trabalho. Óbvio que eu tenho que fazer o que eu tenho para ser feito, mas geralmente o trabalho é bem menor. Aqui eu tô me trocando, me preparando para ir para a estação. E eu uso o mesmo uniforme do pessoal da enfermagem, porque o meu trabalho é praticamente o mesmo do pessoal da enfermagem. Você pode trabalhar como estudante de medicina, por exemplo, como assistente na cirurgia, mas eu achei esse trabalho para mim o melhor, porque na cirurgia, por exemplo, eu não tenho como estudar, e aqui na estação eu tenho como estudar, então é por isso que eu escolhi trabalhar assim. Aqui eu já tô chegando na estação, e é óbvio, eu não vou filmar o paciente, né, isso seria proibido. Esses elevadores aqui é da onde chegam os pacientes que saem da cirurgia. A estação não é tão grande quanto a que eu trabalhava antes, mas eu gosto muito. Aqui eu já começo escutando o pessoal da enfermagem que trabalhou à noite, então eles dão informações primordiais sobre os pacientes. Geralmente, coisas muito importantes são ditas aqui de manhã, por exemplo, se o paciente estava passando mal, se ele não conseguiu levantar no dia anterior, por exemplo, ou se tem alguma doença que a gente tem que tomar cuidado e avisar caso aconteça alguma coisa, ou passar mais vezes nos quartos para ter certeza que o paciente está bem, né? Creio que a parte de medicina não interessa muito vocês, mas aqui sou eu fazendo cara de meu Deus do céu, o que isso aconteceu? Óbvio, eu não posso falar as coisas que acontecem do hospital, porque eu tenho a famosa Schweigepflicht, então tudo que tem acontecendo no hospital eu não posso falar, mas o que eu posso falar é, por exemplo, que a gente tem que tomar cuidado com pacientes com diabetes. Como eu trabalho na ortopedia, eu preciso saber quantos graus o paciente pode levantar a perna, por exemplo, ou mexer o joelho, ou, por exemplo, o ombro, que geralmente não pode ser movimentado, tem que ficar naquela posição de 45 graus na China. Então,
são essas informações que a gente tem de manhã também, e como foi a cirurgia, se o paciente está bem, e etc. Bom, depois dessa falação toda, a gente divide os quartos. Cada enfermeira fica com um número de quartos. A gente prepara os antibióticos, que geralmente a gente dá mais ou menos às 8 horas da manhã. Óbvio que a gente não consegue dar para todo mundo ao mesmo tempo, então fica entre as 7 e as 8 da manhã. De manhã, a gente também verifica a papelada dos pacientes que vão receber alta. Geralmente, eles vão embora às 10 horas da manhã. Então, é mais ou menos, a gente tem que estar com tudo pronto. Então, a gente dá uma verificada para ver se está tudo certo. E a gente parte pro ataque. De manhã, é muito importante o que a gente faz. Por exemplo, para diabético, a gente mede o açúcar. A gente também... eu tô sempre com o computador pra lá e pra cá, porque eu tenho que fazer documentação dos pacientes. Então, assim, eu não esqueço nada do que eu fiz nos quartos. É muito importante, até pra minha própria segurança, eu sempre estou documentando o que eu estou fazendo. E é por isso que vocês estão me vendo aí no computador antes de entrar no quarto do paciente. Depois que eu entro no quarto do paciente, é mais ou menos rotina. Eu meço pressão, temperatura, pulso, vejo como que tá o oxigênio do paciente, dou a medicação deles do dia e ajudo os que precisam tomar café da manhã também, às vezes, quando não tá ajuda lá. Bem, depois de a gente ter feito toda a documentação, a gente costuma dividir um pouco o trabalho. Geralmente, uma prepara a medicação do dia seguinte para os pacientes, como eu tô fazendo hoje. Eu tô escutando música, por isso que eu tô dançando com a cabeça pra lá e pra cá, tomando meu cafezinho. Ao mesmo tempo, a gente tem que sempre escutar se o paciente tá chamando. Então, a gente tem em todas as estações como se fosse... A gente chama de Klinger aqui na Alemanha, então começa a apitar. Então, a gente sabe mais ou menos o quarto que tá precisando de ajuda. E aí, a gente continua trabalhando e fazendo o que tem para ser feito. Por exemplo, eu tô fazendo a medicação. Provavelmente tem uma colega minha preparando as injeções contra a trombose pro meio-dia. Eu provavelmente tenho uma colega também que tá trabalhando ali e tá preparando antibiótico para mais tarde. E assim vai, né? Além disso, tem também a papelada dos pacientes que vão sair no próximo dia. E aí, provavelmente, tem alguma colega fazendo isso também, ou fazendo algum outro tipo de documentação. E aí, se isso tudo, se a gente conseguir fazer tudo isso de manhã certinho, aí sobra bastante tempo livre. Se, claro, não tiver muito paciente doente na estação, que precisa de ajuda, por exemplo, para levantar, para comer, ou para outras coisas. E acaba sendo um trabalho até que bem legal, assim. E eu também não ganho tão mal pra isso, né? Aliás, questão de salário é uma das perguntas que vocês sempre me fazem. Quanto que dá pra ganhar no meu trabalho. E eu posso dizer pra vocês que varia bastante, porque tem meses que eu trabalho bastante à noite, e à noite paga muito bem, paga extra, né? E final de semana, por exemplo, no domingo também paga extra. Então, meu salário varia bastante. Por exemplo, se eu tô trabalhando aí num sábado, e no sábado eu não ganho extra. Mas, como eu disse, varia bastante. O que eu posso dizer pra vocês é que geralmente eu acabo trabalhando 3, 4 vezes no mês e eu ganho o valor de um mini job, mais os extras, né? Então, meu salário fica acima de 520 euros para trabalhar 4 vezes no máximo no mês. Bem, eu decidi trabalhar assim porque eu pago o imposto classe 5. Já me chamaram para trabalhar mais horas, no caso 20 horas semanais, mas no meu caso não valia a pena. Como eu disse, eu sou da classe 5 de imposto, porque eu sou casada. Isso significa que eu ia pagar muito, muito mais imposto do que uma pessoa não casada, e é por isso que eu decidi fazer só um mini job, porque no mini job eu não pago imposto. Mas eu tenho muitos colegas que trabalham as 20 horas semanais, né? E com as 20 horas semanais essas pessoas conseguem ganhar
3 vezes mais do que eu ganho, até porque elas trabalham geralmente à noite, durante a semana, mais vezes, e então juntando os extras dá bastante dinheiro. Mas é só por isso realmente que eu só trabalho 3 vezes no mês. Se eu fosse solteira, talvez eu trabalhasse 20 horas. Bem, eu acho que explicar um pouquinho sobre imposto eu vou deixar para outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. E eu só queria mostrar um pouquinho para vocês como é a minha rotina trabalhando aqui na Alemanha como estudante de medicina. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, pode deixar o seu comentário também, contar como que é a sua vida aqui, ou se você pretende vir pra cá, eu vou adorar saber. É isso. Então tá, um beijão e até a próxima.